Boa noite, já estamos no ar com mais uma edição do Eleições 2024 da RFTV. Essa semana nós estamos realizando a sabatina com os candidatos a prefeito de Valinhos. Uma oportunidade para você, eleitor, avaliar os projetos e também conhecer as soluções de quem quer governar a cidade nos próximos 4 anos. Um voto consciente, um recurso poderoso para a transformação da realidade e um instrumento eficaz de mudança social e política. A RFTV tem compromisso com a verdade e a democracia. Nosso objetivo é ajudar você a fazer a escolha de forma tranquila e consciente. Ao longo dessa semana, você acompanhou os outros 2 candidatos que estão nessa disputa e pode rever todas as entrevistas no nosso canal no YouTube, que é o RFTV Oficial. A ordem de exibição das entrevistas foi definida por meio de sorteio, que contou com a participação de representantes de todos os candidatos. A sabatina de hoje também pode ser acompanhada pelo nosso aplicativo RFTV Play e também pode ser acompanhado pela Rádio Transamérica FM. Me acompanham nessa rodada Daniel Lobinho, da Rádio Transamérica FM, e o jornalista Leandro Moretti, a quem eu já dou as boas-vindas. Boa noite, Daniel. Boa noite, Noêmia. Boa noite, Leandro. Boa noite, candidato. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Leandro. Noêmia, boa noite, Daniel, candidato, e a você que nos acompanha. Boa noite. O candidato que participa hoje é Alexandre Tonetti, do União Brasil. A coligação da candidatura é formada pelos partidos Mobiliza, Agir, PRTB, PDT, Progressistas, Solidariedade e Avante. Alexandre Tonetti tem 46 anos, é arquiteto e urbanista, graduado pela PUC Campinas. Em 2000, ele se formou em 2000 e pós-graduado em Gestão de Políticas Públicas pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Também é ambientalista, é casado, tem um filho e é funcionário público concursado da Prefeitura de Hortolândia. Nas últimas eleições, em 2020, ficou em segundo lugar na disputa pela Prefeitura. Bem-vindo, candidato. Obrigada pela sua presença aqui nessa noite. Obrigado, muito obrigado, Noêmia, Daniel, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos conversando um pouquinho. Candidato, eu convido o senhor agora para esse bate-papo. Na nossa tela, no cantinho, vai aparecer ali o nosso reloginho de 30 minutos. Quando eu começar a fazer a pergunta para você, esse relógio começa a funcionar e daí a gente vai ter aí a regressiva dos 30 minutos. Então eu começo agora durante meia hora, sem intervalo comercial, e ele vai responder a perguntas dos jornalistas e também questionamentos da população. Abrindo essa sabatina, eu já vou fazer a pergunta que eu faço para todos os candidatos, que já é de praxe. Por que o senhor quer ser candidato a prefeito de Valinhos? Quero saber se o senhor é morador de Valinhos, por que quer ser candidato em Valinhos e se deixaria a prefeitura, que o senhor é concursado na prefeitura de Hortolândia, né, para trabalhar como prefeito em Valinhos. Sim. Bom, primeiro de tudo, eu sou o único candidato nascido na cidade de Valinhos. Sou, como a gente costuma dizer lá, pé de figo roxo. E eu acompanhei todas as transformações da nossa cidade. Eu moro a minha vida toda ali, eu vi como as coisas foram se desenvolvendo e pelo fato de ter me formado arquiteto urbanista, a gente acrescenta a capacidade técnica de análise da cidade. E nesse momento eu percebo que o município, desde lá de trás, vem numa rota que não está sendo favorável, principalmente quando você faz a comparação com os municípios vizinhos e até mesmo a prefeitura de Hortolândia, a cidade de Hortolândia, onde eu trabalho, e vejo as possibilidades que nós ampliamos para os munícipes, criamos uma série de fatores positivos e transformamos a realidade daquela cidade. Então, sem dúvida nenhuma, eu quero isso para a minha. Eu quero ver o desenvolvimento que as cidades do entorno conseguiram em Valinhos. E seria simples, eu me licencio de Hortolândia e assumo o cargo de prefeito para impor para a nossa cidade a transformação que há muito tempo ela vem necessitando. E lá em Hortolândia, o senhor, qual que é a sua função? Sou arquiteto urbanista, sou ligado à Secretaria de Planejamento Urbano e à Secretaria de Habitação. Candidato, eu passo agora a pergunta para o meu colega Daniel Lobinho, da Rádio Transamérica FM. Daniel? Candidato, num mandato seu eventual, qual seria a sua primeira atitude, qual seria a sua primeira medida como prefeito de Valinhos? Bem, a primeira situação que a gente tem que enfrentar dentro da cidade é rapidamente
a rearranjar a questão da administração. Hoje, a regra de como está funcionando cada uma das secretarias e a remuneração dos servidores impossibilita melhores serviços públicos para a população. Então, não tem como a gente ter mais saúde se o servidor público da área da saúde está com uma remuneração baixa e a gente não consegue contratar mais médicos, não consegue contratar mais enfermeiras. A gente precisa então fazer o quê? Nova estrutura administrativa, logo de início o plano de cargos e carreiras e vencimentos e o aumento da remuneração dos servidores que ainda não tiveram esse aumento. Então, são médicos, enfermeiros, agentes de saúde, agentes administrativos, professores, é toda uma categoria que presta serviço na ponta, né, tanto na área da educação quanto na área da saúde, e que hoje está desmotivada, sem condições de ampliar sua capacidade de prestação de serviço, e a prefeitura não consegue, por exemplo, trazer professores, mesmo que de concurso para a rede, porque a remuneração é baixa, quem passou no concurso não assume o cargo. E nós estamos hoje com déficit de professores e salas de aula sem professor e as crianças tendo que voltar para casa. Leandro Moretti. Candidato, boa noite mais uma vez. Boa noite. De acordo com o censo último, 2022, Valinhos é a segunda cidade da RMC com mais condomínios verticais e horizontais. E aí sempre ocorrem aqueles problemas básicos, infelizmente ocorrem. Né? Estou falando agora de esgoto, coleta de esgoto. Segundo esse mesmo censo, hoje atinge 94%, 94,2% da cidade. Caso seja eleito, dá para concluir 100% no final de 4 anos de coleta de esgoto e tratamento, candidato? Olha, dentro do perímetro urbano dá, né? Mas se o dado estiver levando em consideração o município, nós temos áreas rurais e com pessoas morando nessas áreas rurais, então não tem como a gente chegar na área de sítios e falar que nós vamos entregar o saneamento básico conectado na estrutura que nós temos hoje, até por uma questão de bacia topográfica, de bacia hidrográfica, é meio que inviável. Então, se os dados são considerados do município, não tem como. Agora, do perímetro urbano, da zona urbana, há condições, sem dúvida, e a necessidade da gente cumprir com a meta de 100% de saneamento. No entanto, nós precisamos fazer o quê? Uma reorganização da estação de tratamento de esgotos do município. Há hoje uma ideia de se vender o departamento de águas e esgoto pela atual administração, que o transformou em sociedade anônima. Nossa proposta é muito clara. Nós não venderemos, nós ficaríamos com 95% dessas ações para o município, 5% para o ValePrev, que é o Instituto de Previdência do Servidor Público, e a estação de tratamento de esgoto nós faremos uma PPP, uma parceria público-privada para captar recursos não apenas para a própria estação, mas também para ampliar a área de coleta através de redes de esgoto. Com isso, nós entendemos que é muito mais tranquilo a administração ficar cuidando da água, do abastecimento, de desassorear os reservatórios, construir novos reservatórios de água bruta, ampliar o número de reservatórios já de água tratada para garantir o abastecimento de água, isso enquanto município. E essa parceria público-privada cuidar da área do tratamento de esgoto, até porque existem novas tecnologias que, por exemplo, injetando gases dentro da tubulação, a quantidade de esgoto a ser tratado na estação já é menor. E isso hoje, infelizmente, o poder público não tem condições de realizar. Eu até vou aproveitar aqui e pegar uma carona na pergunta do Leandro, antes de passar para os jornalistas da redação, candidato. O senhor falou que dá para melhorar 100% para o perímetro urbano. Mas e o rural ali, então não faria nada ou teria que fazer uma outra estação de tratamento e seria um trabalho, um projeto desvinculado do urbano mais atender essa população, ou essa população não tem jeito mesmo, vai ficar desatendida aí? Não, na verdade eles funcionam, o sistema que a gente está propondo, nosso programa de governo, são os biodigestores para as unidades individualizadas na área rural, que hoje já existe essa tecnologia, você conecta na casa, todo o esgoto passa e a água sai até com 90%
de tratamento para poder utilizar até para regar as coisas. Mas não faz parte da estrutura conectada na rede que já existe, entendeu? Então, são isolados, esses pontos todos seriam atendidos por esse programa de biodigestores. É certo, obrigada. Nada. Vamos às perguntas dos jornalistas da nossa redação. Começamos com a jornalista Ingrid Voit. Olá, boa noite, candidato. A minha pergunta tem relação com a mobilidade urbana. Caso eleito, como vai ficar no seu governo o contrato de prestação de serviço de transporte municipal? Quais são as suas propostas na área da mobilidade, especificamente o transporte público? Um tema que o senhor gosta, né? Porque é urbanista, né? Muito. E, assim, também faço planos de mobilidade para outros municípios, prestando consultoria também. E nós fizemos o estudo da nossa cidade. A pergunta é muito boa, porque o contrato atual, ele já está com um apontamento do Tribunal de Contas e precisa ser revisto. Então, é o momento que nós temos para poder ampliar a oferta do transporte coletivo e fazer o tarifa zero, o ônibus de graça na cidade. E como que a gente faz isso? Primeiro, o modelo da licitação é diferente do atual, onde a empresa de ônibus recebe a concessão e se remunera cobrando a tarifa do usuário. No nosso modelo, nós vamos contratar a empresa por quilômetro rodado. Ou seja, independente do número de pessoas que os ônibus carregarem, a empresa vai receber no final do mês o mesmo valor, porque foi a quilometragem que ele rodou. Dessa forma, a gestão passa a ser do município, que determina as linhas, as distâncias a serem percorridas, o número de viagem, que hoje um dos maiores problemas para se contratar pessoas nas indústrias de Valinhos é o transporte, que é de 1 em 1 hora no momento de pico, de manhã e de tarde. De manhã, quando o trabalhador perde 1 hora, ele vai chegar 1 hora atrasado no trabalho. E isso faz com que os empresários busquem alternativas, como, por exemplo, contratar pessoas em Campinas para irem de fretado para a empresa. Então, quando eu conversei com todos eles, eles falaram, não, se você fizer isso, eu disse, nós vamos colocar de 15 em 15 minutos no período da manhã, na entrada no trabalho, e 15 em 15 no período da tarde, eles falaram, não, isso você já resolve uma boa parte. E a outra parte, que é muito importante, é que não tem mais o desconto de 6% do Vale Transporte para o trabalhador. Então, é mais dinheiro que fica na mão da população para ela poder gastar no consumo de coisas dentro da cidade. O empresário também não paga de 8% a 10% da parte patronal que lhe cabe para completar o Vale Transporte, podendo reinvestir na sua própria empresa e ampliar, eventualmente, o número de ofertas de trabalho também. Pelos cálculos que nós fizemos, aproximadamente R$2.400.000 por mês a mais ficaria na mão dos trabalhadores dentro da cidade, podendo aumentar o consumo e gerando para o município um pouco mais de receita de arrecadação. Então, pelos cálculos, a gente gasta 4% do orçamento para a manutenção desse sistema, já saindo dos atuais 44 ônibus para 60, coisa que amplia a oferta de veículos, né, da frota de transporte coletivo. Depois, a gente tem também essa questão de que esse recurso que vai ficar na mão do trabalhador, que vai ser utilizado no comércio, devolve 1% praticamente no orçamento em arrecadação. Então, vai acabar sendo inicialmente algo em torno de 3% do orçamento previsto para o próximo ano. É uma grande mudança, porque a gente consegue fazer a troncalização, né? Vou explicar para quem não é do ramo, criar linhas que são principais aonde o transporte se dá em maior volume, como, por exemplo, do Parque Portugal até o Portal na Anhanguera, seriam de 8 a 10 veículos que só circulam nesse trecho, indo e voltando, que a gente vai ter deslocamentos, no final das contas, de 15 em 15 minutos. Depois você tem as linhas que rodam nos bairros e descem nas estações que estão interligadas em outros ramais tronco, como, por exemplo, a Avenida Campos Sales e também a Avenida Joaquim Alves Corrêa. Então, essa reestruturação permite com que a gente ganhe mais velocidade nos deslocamentos, porque os ônibus não precisam mais ficar dando grandes voltas para encher de pessoas e ter uma remuneração melhor para a empresa de transporte. Então, é uma grande mudança, é um grande avanço. E o Tarifa Zero, por exemplo, já existe em Vargem Grande Paulista, onde Josué Ramos,
prefeito é meu amigo, me explicou tudo isso que a gente está conversando para a gente avançar, porque é uma mudança de paradigma. Você tem que ter uma outra visão, entender tudo que está correlacionado para poder falar assim, vale a pena investir na questão da mobilidade e do transporte da cidade. Olha, candidato, merece mesmo um outro ponto de vista e uma quebra de paradigma. Porque no caso aqui, eu falando, eu fazendo as contas aqui, eu preciso entender ali onde que é o pulo do gato disso. Eu acredito que a população de Valinhos também vai ter essa dúvida, né? Porque se hoje o senhor disse que está lá no apontamento do Tribunal de Contas o contrato da atual empresa que presta serviço. Possivelmente o próximo prefeito que vier talvez não vá ser essa, vai ter que abrir uma licitação de qualquer maneira. Exatamente. Mas essa conta, assim, você mostra um projeto que é genial e ainda você paga menos, né? Então, assim, não dá uma conta certa disso, né? E daí eu pergunto, tá, a gente investe, faz um maravilhoso sistema viário, mas daí e as outras coisas correlatas ali que precisa do dia a dia, que é o asfalto, que é a saúde, que é investimento na educação. De onde que vai conseguir tirar esse dinheiro? O senhor disse que é um contrato que vai, assim, digamos, por produção, né? Vamos dizer assim, grosseiramente, que o contrato com as empresas de ônibus vai ser por produção. Produziu, leva. Não produziu, fica por isso mesmo, que seria o quanto você carrega, o quanto você trabalha, quanto você está levando de passageiro. Né? Por quilômetro. Sem considerar o número de passageiros que você está levando. É simples de entender o que eu estou falando. Vamos lá. Tudo parte de planejamento. A atual administração fez o quê? Pegou 60 milhões de reais e investiu tudo em recapeamento nesse ano. Se eu fizer um projeto onde eu vou usar 15 milhões por ano de recapeamento, ou seja, dos 60 me sobram 45. A gente está falando que o tarifa zero vai custar em torno de 40 milhões. Então, só dessa ação equivocada da atual administração, em concentrar no último ano e tentar recapear toda a cidade para ganhar a eleição, eu, utilizando dinheiro de forma correta, consigo manter o tarifa zero durante toda a vida dentro da cidade. Até porque nós temos previsão de aumento de arrecadação em virtude da Bionovis, que é uma grande farmacêutica que está instalada dentro do município. Então não é o problema o dinheiro, o problema é a forma como o dinheiro está sendo utilizado. Então nós temos receita, hoje aproximadamente 212 milhões de reais estão na conta da prefeitura, acabando o ano, sem considerar ainda o que vai entrar para poder fazer o custeio das atividades. Provavelmente algo em torno de 180 milhões de reais serão considerados de superávit no final do mandato. A prefeita andou fazendo uma série de adequações em contratos no sentido de aditamentos de valores. Foram mais de 10 aditamentos para poder meio que gastar o dinheiro que estava na conta para coisas que não estão funcionando direito, vamos dizer assim, esses contratos que ela vem fazendo na cidade. Mas o que a gente entende, se nós utilizarmos de forma correta o recurso, nós teremos o melhor transporte, teremos uma mudança na economia da cidade e conseguiremos fazer com que Valinhos seja referência na região metropolitana do transporte coletivo. Nós vamos chamar agora a pergunta do jornalista Vinícius Boer, mas Leandro, você quer fazer alguma consideração? Entendo aí nessa questão, bem levantado por você, né? Eu gostaria de mexer com empresa de transporte, o senhor sabe que é um vespeiro ali, que o senhor vai ter que realmente pôr a mão, se quiser mudar. Agora, a questão que fica também é como é que você vai controlar esse quilômetro rodado? Porque se eles vão receber por KM, como que vai ser essa fiscalização? É exatamente no ponto onde o contrato atual está equivocado, que é onde foi apontado como errôneo pelo Tribunal de Contas. Primeiro, a gente contrata uma empresa para fazer todo o redesenho das linhas. E o município tem o controle de toda a linha. E aí eu tenho a quilometragem de todas elas, multiplico pelo número de viagens que cada uma vai fazer e monto o contrato abrindo para as empresas esse número de quilômetros rodados que precisam ser feitos. A empresa vai calcular a quilometragem, o desgaste do automóvel, mais o combustível e a própria remuneração. Não há tecnologia, um GPS para te dar um número real? Não, isso vai ser feito antes pelo projeto.
Durante o sistema, lógico que nós vamos ter o GPS, mas o controle do GPS não é apenas para a questão de verificar se está realmente perseguindo a linha, fazendo a linha correta, mas também porque a gente quer criar um aplicativo para que as pessoas saibam o tempo de deslocamento de cada um dos veículos em cada ponto de estação de embarque. Entendeu? Então, assim, primeiro, há todo um preparo para se chegar à licitação do sistema. Primeiro, com um projeto da nova estruturação de linhas dentro da cidade. Aí você tem, obviamente, a quilometragem a ser rodada e depois é a fiscalização que o GPS serve não apenas para isso, mas também para o deslocamento ser seguido como se fosse no aplicativo de carro que a gente tem, para não fazer propaganda de ninguém, que você coloca lá no aplicativo, você vê o tempo certinho até ele chegar até você. Agora vamos à pergunta, então, candidato, do Vinícius Boer. Boa noite, candidato. Nunca na história das eleições municipais o tema mudanças climáticas esteve tão em alta por conta dos extremos climáticos que vêm afetando e continuarão afetando as cidades da nossa região. Se eleito, como que o senhor pretende lidar com essa pauta? Como garantir uma política municipal de combate aos extremos climáticos na cidade de Valinhos? Ótima pergunta, e ela se liga à primeira que eu disse logo no início da nossa entrevista aqui. Ao reestruturar a administração pública, nós criaremos uma secretaria para mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, para poder ter pessoas qualificadas estudando todos os efeitos que estão causando dentro do nosso território. Óbvio que a gente já tem alguma coisa delineada, como, por exemplo, ilhas de calor. Valinhos, ainda mais com asfalto novo, todo ali pretinho, se torna uma ilha de calor e você tem que aumentar a cobertura vegetal com arborização urbana adequada, não aquela que vem causando problema em fiação elétrica no quintal de alguém, mas a arborização que permita o resfriamento da cidade, porque vai bater o sol primeiro na copa das árvores e não vai ser absorvido diretamente pelo asfalto. Porque hoje em dia o que acontece é isso, você tem não mais aquele regime hídrico como a gente tinha no passado, com as estações bem definidas, mas um deslocamento muito grande de massas polares que quando se chocam com as ilhas de calor, há as trombas d'água que despencam sobre as cidades. E não há nenhum tipo de rede de pluvial que dê conta, porque elas foram projetadas por uma outra realidade. Então a gente precisa mitigar esses efeitos para não gerar enchentes. Por exemplo, a gente tem no município de Vinhedo, que está na cabeceira da bacia do Ribeirão Pinheiros, problema quando chove lá. Choveu em Vinhedo primeiro e quando essa chuva vem para Valinhos, o Ribeirão Pinheiros já está cheio. E aí acontece o que na Unicamp já identificaram como enchente de rebote. Os córregos de Valinhos batem no volume muito grande e veloz de água no Ribeirão Pinheiros e retornam e enchem o centro do município. Então nós precisamos mitigar esse efeito também. Como que a gente faz isso? Com lagoas de contenção, com mais equipamentos que amortizam a velocidade da água que vem de Vinhedo para a cidade. E aí a ideia está dentro de um parque linear, sem dúvida nenhuma, como a gente tem lá em Hortolândia, no JAC 1, JAC 2. É uma experiência exitosa que aconteceu em Hortolândia, a gente pode trazer para Valinhos. Mas também a recuperação de áreas de APP dentro do município como um todo, não apenas na área urbana, mas também na nossa Serra dos Cocais, nas áreas agrícolas, e aí entra na questão do pagamento por serviços ambientais para os proprietários dessas áreas, para que a gente possa ter o cuidado, porque não adianta a gente chegar lá e plantar a árvore e achar que ela vai crescer sozinha. Tem muita coisa que acontece nesse meio tempo, então tem que ter gente cuidando até se formar a cobertura num ponto onde, cobertura vegetal, num ponto onde ela vai se desenvolver sozinho. Então, assim, ter uma secretaria, ter uma estrutura com pessoas pensando, buscando recurso, desenvolvendo alternativas, é o que a gente pretende. Candidato, agora nós vamos para as ruas de Valinhos. Nossa equipe esteve lá conversando com as pessoas que moram na cidade de Valinhos e a pergunta é, se você pudesse fazer uma pergunta para o candidato a prefeito, que pergunta você faria? E daí, por meio de sorteio, cada papelzinho azul é um valinhense. E nós temos aqui a pergunta do Reinaldo Delfino, industriário também sobre meio ambiente, que o senhor acabou de falar aqui, né? Mas vamos ouvir a pergunta do Reinaldo.
Candidato, eu gostaria de saber qual o seu plano de governo para a área ambiental, que nessa cidade está muito ruim. Concordo plenamente com ele. Na verdade, Valinhos vem ignorando a questão ambiental há muito tempo. Eu, enquanto fundador de uma ONG ambiental na cidade, construí todo o nosso programa de governo baseado nos ODS, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por quê? Porque a gente entende que o meio ambiente não é só as árvores ou as áreas onde existem agricultura. A cidade também faz parte do meio ambiente. Para isso, a gente precisa entrar nessas questões que nós conversamos agora há pouco, né, de maior cobertura vegetal na área urbana, com novos parques. Valinhos só tem um espaço de lazer, que é o CLT, que é muito pouco. A gente tem a condição de fazer o Parque Linear do Ribeirão Pinheiros, todo ele, ao longo do tempo, não é tudo de uma vez, a gente vai fazendo por fases, mas ao final de tudo nós teríamos o fundo do vale requalificado com questões ambientais, culturais, de entretenimento, e isso possibilita um avanço na qualidade de vida nossa enquanto munícipe. E a conexão que precisa ser feita entre os fragmentos de mata para poder fazer com que a fauna que nós temos, principalmente na área da Serra dos Cocais, consiga se desenvolver e consiga ter ainda mais espécimes. O que a gente vai fazer? Eu vou rever o plano diretor com relação à região da Serra dos Cocais e também com relação a outras coisas na lei de uso e ocupação do solo, para a gente ter a preservação da serra e direcioná-la para um turismo sustentável. Candidato, nós temos mais uma pergunta e o nosso tempo está rolando ali, ó, o reloginho só gira, então a gente está chegando no final. Vou fazer aqui a pergunta, mas se a gente puder acelerar, tá bom? Cultura, Vera Lúcia Meme. Candidato, estou esperando por você. Quero ver você trabalhar a cultura, no teatro, na música, bom, enfim, na literatura, poemas, livros fazem parte da juventude para o futuro da nação amanhã. Conto com você. Valinhos está precisando? Opa, demais, hein? A cidade dorme muito cedo e tendo um teatro, uma orquestra para você ouvir, um canto, não é? Isso faz parte. O que você vai fazer para melhorar nesse sentido? Candidato, eu vou apressar você para a gente poder fazer as considerações. Eu precisaria de 30 minutos no mínimo, mas só para a gente acelerar. Nós temos no nosso programa de governo, sem dúvida, uma reestruturação da área central, com a modificação da fachada das lojas, com uma identidade italiana, mudando um pouco a concepção, levando para uma área mais relacionada à questão gastronômica, cultural. A ideia nossa é, do lado da prefeitura, exigir do empreendedor deixar o espaço para construir o teatro municipal ali. Valinhos é uma cidade que não tem teatro até hoje, e nós vamos fazê-lo do lado da onde é a atual prefeitura. No futuro, a prefeitura se torna, o prédio da prefeitura, a gente restaura, se torna um centro cultural e também um museu multimídia, para ficar toda essa região central com um desenvolvimento cultural. A Casa da Cultura, o Centro Cultural, seria transferido para esse espaço, aumentando os cursos, e a gente vai colocar no calendário várias atividades, como atividades de festival de inverno, festival de outono, e isso vai propiciar, eu já conversei com algumas pessoas, a gente utilizar tanto a igreja da Vila Santana, né, a igreja Santana, a igreja matriz, para a apresentação dos corais e também do pessoal de cordas, que cada uma das unidades ali tem uma questão não apenas estética, mas de conforto acústico, que dá para a gente desenvolver e inserir no calendário municipal. Então, tem muita coisa legal que precisa ser feita e pode ser feito, como, por exemplo, transformar o Centro Cultural de novo naquele espaço vibrante de alunos fazendo parte de uma série de cursos que a gente tinha no passado e que se perdeu, mas com um objetivo, da gente criar algo parecido com o que tem em Gramado, né? Não seria um alto de Natal, mas algo naquela estrutura, de utilizar as pessoas da cidade para fazerem apresentações e a gente trazer turista, trazer pessoas para verem aquilo que o valinhense consegue produzir. E a gente não deixa nada a dever a ninguém do ponto de vista de cultura. A gente tem muita gente boa
inclusive minha esposa e meu filho que fazem parte do Centro Cultural, pessoal que consegue, se dedica e entrega algo legal, como por exemplo o que a gente tem, a Paixão de Cristo. Dá para ser muito melhor do que está sendo feito e a gente vai fazer. E eu até ia dizer, com tanta ideia para a cultura, né, a gente precisa então aí na cidade resgatar principalmente os talentos, né, que Sim. devem estar ali e que precisam de uma oportunidade, né, Sim. candidato? Tem o pessoal de banda, tem o pessoal que gosta do teatro, a literatura está com um embrião ali que a gente pode potencializar, enfim, tem muita coisa legal que dá para ser feita. E resgatar, inclusive, né, quem que é o morador ilustre da cidade, cidadão ilustre da cidade. Nós temos o Adoniran Barbosa e também temos o Fábio de Carvalho, que a ideia nossa também é trazer a casa do Fábio de Carvalho para o patrimônio público, restaurá-la e abri-la para visitação, porque é a segunda casa modernista do país. Para nós que fazemos arquitetura, todas as faculdades estudam, o Fábio de Carvalho ele é reconhecido mundialmente pelo que ele proporcionou para a arquitetura na questão do modernismo. Tá certo, então, candidato. Olha, o reloginho aqui está correndo, né? Não para. E eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no RF Eleições 2024. Com a sua entrevista, é a última entrevista dessa... Eu digo que é uma maratona, né? Que tem a maratona da corrida, mas tem a maratona das entrevistas. Sim. E você está chegando no quilômetro 42 aí, porque a gente finaliza essa série de entrevistas com a sua entrevista aqui. E eu deixo os microfones, então, à disposição para suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e a possibilidade de participar dessa sabatina e apresentar um pouco mais do que são as nossas propostas para a cidade. Mas eu peço, primeiro, humildemente, ao valiense, para analisar as três propostas que são as principais que estão em evidências. Nós vamos ver claramente a diferença entre um discurso que é o mais do mesmo e o que a gente está apresentando para a cidade enquanto projeto para um município que tem que deixar de ser uma cidade dormitório com vários problemas que não estão devidamente solucionados. Dá para solucionar, dá para virar a página e nós termos uma Valinhos de verdade, aquela cidade que a gente sente vibrante, que a gente sente orgulho de morar nela. Eu tenho encontrado muitas pessoas que dizem o seguinte: eu perdi o orgulho de falar que sou valinhense. A gente quer resgatar isso, quer resgatar com qualidade, com projetos que são excelentes, que são factíveis, mas mais do que isso, sem corrupção, um prefeito presente, com pessoas da cidade administrando junto da população. Alguém que vai estar indo de lugar a lugar de cidade, da cidade, no bairro, no comércio, em qualquer lugar. E eu peço voto 44, prefeito Tonetti. Muito obrigada, candidato. Chegamos ao fim dessa série de sabatinas com os candidatos que disputam a vaga para prefeito. Todas as cidades aqui da região que nós falamos. Durante 1 mês e meio, a RFTV abriu espaço para os candidatos de 7 cidades da nossa região, de forma democrática, para que você, eleitor, pudesse ouvir as propostas e conhecer um pouco melhor cada um deles. Estamos a poucos dias da grande festa da democracia, que são as eleições. Agradeço a sua companhia aí do outro lado e, em nome da RFTV, agradeço a parceria com a Rádio Transamérica FM. Daniel, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, Leandro. Boa noite, candidato. Boa noite, Leandro. A mesma coisa, Leandro, obrigada pela parceria aí, pela companhia nesses dias. Obrigado, Noêmia, pelo convite, Daniel, candidato, e a você, eleitor. Importante, hein, votar com consciência. E eu te convido a acompanhar toda a nossa programação. E no domingo, dia das eleições, estaremos aqui numa cobertura especial e completa ao vivo para trazer todos os momentos e resultados desse momento tão esperado em todo o país. Todas as sabatinas estão disponíveis em nosso canal no YouTube e podem ser revistas a qualquer momento. Basta apenas acessar nosso canal RFTV Oficial. Até breve, um bom voto para você. Boa noite.